Programa dessa semana tá fantástico. A gente está batendo um papo com Ivan Bahia, o mais fofinho do turismo. Não tem uma pessoa que não goste desse caboclo do turismo. É gente boa demais. Ivanzinho, obrigado por ter aceitado o convite aí, a gente falar um pouco de turismo. Eu que agradeço, irmão. É uma honra estar aqui no programa. Esse é um parceiro maravilhoso, viu? Não é só parceiro de dançar lambada, não. É de vender o destino, é de dividir apartamento. E é desse tamanhozão e não ronca. E fica dizendo que eu ronco. Ô, Ivanzinho, chegou quando em Porto Seguro? Irmão, eu cheguei aqui em final de 89, ali início de 90. Ah, década de 90. Foi ali. Ainda estava o fervo da lambada ainda? Sim, sim. A gente ainda tinha ali o Boca da Barra, o Lamba Porto, né? Você já chegou trabalhando no turismo? Cheguei trabalhando, assim, na época eu morava em Eunápolis, sou natural de Eunápolis. Mas Eunápolis fazia parte de Porto Seguro já nessa época? Não, já Sim, tinha já. Era o maior povoado do mundo, né? Exatamente. E eu morava, por incrível que pareça, Na parte de Porto Seguro. que pertencia a Porto Seguro, onde tem a praça no bairro Ipiqui, Paulo Exato. VI. Que é dividido lá pela Avenida Porto Seguro, se eu não me engano, né? Sim, sim. De Eunápolis, Porto Seguro, uma lá de parte Cabralha. pertencia a Porto Seguro, outra parte Santa Cruz de Cabralha. Boa. Eu tive a felicidade de sempre morar ali É? na parte de Porto Seguro. Puxando o saco de Porto Seguro. E aí, você já chegou trabalhando na hotelaria? Rapaz, na verdade é o seguinte, quando eu cheguei aqui, o meu irmão já trabalhava na época ali no Vela Branca. Ah, meu em irmão cima. Bahia. Primeiro hotel de Porto Sim, Seguro. meu irmão trabalhava lá de mensageiro. Ivan Bahia? Não. Zé Bahia. Zé Bahia. Zé Bahia, trabalhava ali de mensageiro. E me trouxe para morar aqui em Porto Seguro. E eu lembro que eu cheguei aqui em dezembro. E no dia 4 de janeiro eu comecei a trabalhar no Oceano Porto Hotel ali na Navegantes. centro? No centro da cidade. E o proprietário já era da... Já era o Abade. Já era Abade, já? O Abade que construiu o hotel. Eu tive o prazer de começar a trabalhar com um professor que futuramente foi presidente da BIH, né? Ah, maravilha. É, não, a Abade tem uma história maravilhosa como empresário da hotelaria. Eu até tive a oportunidade de ser secretário também na gestão dele em 2011. E hoje tem um número de hotéis. A Abade está com quantos hotéis hoje? Hoje o Abade é proprietário da rede Porto Firme de Hotéis, Exato. onde eu sou gerente comercial, que é o Sunshine Praia Hotel e o Arraial Bangalô. Dois Eles são- produtaços. Sim, Dois com produtaços. certeza. Um Com aqui e certeza. outro lá. Em E Arraial. já também ele coloca em Trancoso, não coloca não? Rapaz, o Abade é um visionário, um exato, eu empreendedor, sei quem disso. sabe alguma coisa lá pro lado de Caraíba. Eu tô falando, eu tô falando. Não sei. Mas vamos voltar à década final de 90. Nessa época, a gente tinha um turismo rodoviário muito forte. Sim. E estava começando aeroporto, logo no início da década de 90, começava o aeroporto com os voos charters. Você trabalhava na recepção, eu lembro que eu cheguei em Porto Seguro, eu voltei para Porto Seguro em 96 e trabalhei como guia de turismo em 96. Você estava na recepção ainda do Oceano Porto ou você trabalhava já na área de reserva, já na área de... Não, eu lembro que a gente tem a vida nossa assim é feita de histórias, tem uma história bacana. A gente já teve assim alguns embates bacanas que eu tomava muito grupo. É verdade. Você como eu guia. e Helder. Helder, o Finado saudoso Helder. Helder, nosso amigo, nosso irmão. Xandão. Xandão também. Sidão. Esse filho da mãe era Wallace. recepcionista e vendia os nossos... Ou alugava carro, né? Bugre. Ou alugava os bugre de cardeal, também tinha bugre para Dedéu ali. Ou vendia passeio também, a gente saía na mão direto. Então, chegava o grupo ali, a gente tinha que fazer a venda na hora. Porque se deixasse para outro dia, essa fera aí já furava o olho da galera. Porque hotel no centro, para quem era guia de turismo, já era um problema. Porque o pessoal ali já tinha as agências, já tinha turma para poder comprar e ficava no centro, né? Sim, E ainda mais com um concorrente desse na recepção, era mais ou menos o mesmo problema. Mas eu lembro, contando, Guto, uma história assim maravilhosa, depois de alguns embates a gente resolveu unir, não sei se você lembra, os guias adoravam trabalhar no Oceano Porto, que a gente começou com 20 apartamentos, depois foi o maior hotel do centro com 60 apartamentos. Olha. E a gente naquela época trabalhava muito com a Soletur, que lotava Exato. o hotel, e a Soletur não permitia que os guias vendessem o passeio de escuna Recife de fora. Exatamente. Aí foi aí que a gente uniu. Para não parar de brigar, a gente vendia Recife de fora, fazer o Rashid. Exato. E também a gente vendia os passeios noturnos que os guias não gostavam. A gente vendia o passeio noturno, que eram os Uais, que o Quariquara, o Barra Mares,
Depois, logo mais na frente, veio a Ilha dos Aquários, a Jungle. Exato. Então a gente, toda sexta-feira, a gente dividia o bolo e ficava todo mundo feliz. Época boa, época que guia de turismo ganhava dinheiro. Hoje em dia é mais ou menos enrolado. A gente vendia tudo. Vendia, alugava carro, vendia CD, vendia camisa, vendia churrasco na barraca do PC, na Coroa Vermelha. Vendia trança pro centro com o Hudson nas barracas de Marcelinho do Capeta. Sim. Vendia os passeios, eram comissionados nas barracas de praia. Era época boa. E o recepcionista também monetizava com isso, porque vendia muita coisa também, né? E era uma referência do turista, né? Sim, e era namorador também, né? Tá, não, sim, a gente gostava também da coisa. Era um perigo. Nossa, mãe de Deus, perigo real e imediato. Mas o que a gente achava ali, Guto, que hoje nesses anos todos que eu tô aí há 35 anos no turismo, vou fazer 36 né? Na hotelaria, né? 36 anos já de hotelaria. Eu sou um dos mais antigos aí da galera que a gente viaja, a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso. Exato. Naquela época, eu tenho um sentimento assim muito saudoso, porque o turismo naquela época, por mais que uma boa parte do tempo a cidade ficava ociosa, porque era uma baixa temporada terrível mesmo, era realmente a baixa temporada. Exato. Hoje, Guto, abrindo um parênteses aqui, quando eu vejo as pessoas reclamando de baixa temporada, eu falo, porra, não viveu o que a gente vivia. Que a gente viveu. Que era o maio, junho. Claro que a gente tinha ali, a gente ia ter o carnaval, aí depois a gente esperava a Semana Santa e depois a gente ia receber gente em julho, depois outubro e assim sucessivamente. Exatamente. Esperando aí fazer aquela gordura no verão. Exato. Era acumulava aquela gordura para queimar na baixa temporada. Sofria com o vento sul de inverno. Aquela boca de maré ali na Lamba Porto, na Boca da Barra, enfim. Isso diminuiu um pouco com a chegada dos voos charters, porque aí veio os fretamentos CVC, fretamento Soletur, e aí começou a ter esses voos de sábado a sábado, de domingo a domingo a Porto Seguro, quebrou um pouco essa sazonalidade. Porto Seguro naquela época não tinha assim tanto hotel ainda. A cidade respirava turismo, a gente vai falar um pouco sobre o morador, porque hoje em dia o morador escolhe o turista. Não, esse turista para mim é pão duro, esse não sei o quê. Ai, não aguento. A cidade está cheia de turista, sem saber que ele vive exclusivamente do turismo. Naquela época não. Naquela época o morador não, ele abraçava o turista, né? E o turista era muito bem-vindo. Ele sabia que cada turista daquele ali era a galinha dos ovos de ouro, era quem fazia gerar o emprego e renda na cidade, porque a gente não tem e não tinha também outra fonte de renda. Então, no período dos voos fretados, a gente equilibrou um pouco isso. E quando você saiu da hotelaria, você saiu da recepção e começou a olhar de uma forma mais comercial, porque você sempre foi abusado. Você sempre foi recepcionista, mas sempre já jogou no time do operacional, sempre jogou na pá de reserva, você já jogou em hotelaria, você já jogou em todas as áreas. Quando você saiu da recepção, você foi para o comercial, para a reserva, ou você ficou brincando de operacional ainda? Não, na verdade, Guto, eu comecei a trabalhar lá no Oceano Porto, como serviços gerais. De serviços gerais eu fui ser barman. Pelo hotel, eu passei por todas as áreas do hotel. Aí eu cheguei à recepção de mensageiro. Teve um senhor que eu devo muito a ele, assim, o início da minha história na hotelaria, que foi um senhor que veio de Salvador, por nome Vitório, saudoso seu Vitório, veio ser gerente geral do Oceano Porto, que o Abade contratou ele naquela época. E eu de mensageiro, ele me colocou como chefe de recepção. Eu não passei nem para ser recepcionista. Ele chegou e falou, não, meu chefe de recepção, esse menino, eu tinha de 16 para 17 anos. E naquela época, os hotéis, você acompanhou muito bem, que você era um guia brilhante ali da Soletur, depois veio a história da Grow, enfim. Então os hotéis, o movimento todo era no centro da cidade. Exatamente. Os hotéis da Orla, a gente tinha ali o Porto Seguro Praia Hotel, o Porto Puan, que hoje é o Arco Baleno. Exatamente. E outros hotéis ali na Orla, a Cabana do Tio João, você tinha ali o Chamagunga, o Sol Tropical. Exato. Depois, mais na frente, veio o Porto Belo. Exatamente. Enfim, mas o movimento maior era no centro da cidade. Quando poucos hoteleiros se atrever a avançar o sinal e ir para a Orla. Mas isso em 1993,
O Abade, ele comprou um terreno ali em frente ao Axemoá, que é aquele terreno, Praia. ele construiu ali o Oceano Praia, que naquele momento era um hotel, um dos hotéis mais luxuosos ali da Orla. Aí eu fui para o Oceano Porto já como gerente operacional do hotel. Você foi para o Oceano Praia? Perdão, para o Oceano Praia como gerente operacional. Pronto, aí passou um tempo, cerca de 2 anos depois, o Abade acabou vendendo o hotel para a Soletur e construiu o Sunshine Praia Hotel. Lembro bem. Na época foi eu, a Janaína, sempre acompanhou o Abade. Manda aqui um abraço. Chacon, se não me engano. Isso, manda aqui um abraço para minha diretora Janaína, que sempre... Quando encontro ela no bar da Celia ali comendo a rabada. Gente de primeira qualidade. Gente boa mesmo. E a gente acompanhando o Abade contratou uma equipe para cuidar da parte da reserva do hotel, que na época não tínhamos essa pegada que a gente tem hoje de gerência comercial. Exato. Porque a gente trabalhava muito com Soletur, era tirar bilhete. Exato. Não precisava nem fazer o que a gente faz hoje. Não, participar de feira, buscar o turista no dente lá. Hoje não. Hoje nós temos, a gente vai bater um papo mais na frente a respeito disso, mas a gente tinha uma concorrência, não tinha uma concorrência tão feroz como a gente tem hoje. Porto Seguro estava assim na crista da onda, a Soletur vendia como água esse lugar. Não tinha muitos hotéis? Não tinha muitos hotéis, a gente não tinha a concorrência que a gente tem hoje que é uma concorrência 70 mil leitos. E ainda fora isso não tinha condomínio e não tinha casa de aluguel como tem hoje. Hoje, sim. Então, hoje está mais complicado vender do que naquela época. Aí, quando a Soletur, infelizmente, a Soletur faliu. Fechou, quando a Soletur fechou, eu fui promovido a gerente comercial do hotel. Então eu tô nessa pegada aí. Aí foi a hora da onça beber água. Aí já foi uma dificuldade que aí nós fomos buscar novos parceiros no mercado, porque até então a gente era um dos principais parceiros. Só bebia daquela fonte. Só daquela fonte. Aí tive a felicidade, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, como é que foi a nossa entrada nos mercados, tanto argentino, quanto no mercado chileno, quanto no mercado europeu. E aí, Ivan, houve essa profissionalização. Então aí você foi para a parte comercial e aí também começou a surgir outros gerentes comercial. Reis do Porto Seguro Praia Resort, tinha... Kleber da Taípe também, que era receptivo, mas já estava ali. Kleber é um dinossauro, né? O Kleber é um... Sempre esteve na frente, né? Só que Kleber, eu costumo falar que o Kleber, ele foi um receptivo acima do nosso tempo, entendeu? Um cara que muito visionário. Foi um dos caras que a gente deve muito a Kleber pela insistência, é um dos caras que até hoje mais viaja divulgando Porto Seguro. Eu fico muito à vontade de falar que o Kleber é um amigo da gente, um irmão. É fantástico isso. Parceiro. E hoje, assim, ele conseguiu dividir. Agora ele vai para um lado agora e Vini Laje, que é o filho dele, vai para outro. Não, agora então ficou ele dobrou. terrível. Aí eu aturei o tempo inteiro ele. Era perigoso, agora tá terrível. Não, eu que acompanhei uma história, eu sempre viajei com o Kleber. Eu acho que o Kleber é um melhor parceiro, um dos melhores parceiros de viagem. Bom de volante, a gente aportava daqui a Porto Alegre. Daqui a Porto Alegre de carro, graças a Deus os bingos fecharam, que ele estava viciando a gente em bingo, era um negócio... Você foi para São Paulo com ele agora para dar tempo de carro? Fomos agora, lembrando, foi bacana, mas eu confesso que eu fui, mas não voltei não. Eu sei, você ruiu a corda, ele voltou de carro. Não deu para vir. Ô Ivan, e essas férias, aí Daniel aumenta também ali do receptivo, também começou na parte comercial. Quem mais comercial da época lá? Rapaz, na época o seguinte, na época a gente tinha uma pessoa que era extremamente importante pra gente, que foi a saudosa Yolanda. Yolanda do Bahia Cabralha, fantástico. Nós tínhamos Yolanda do Bahia Cabralha. Fumava pouco. Aí nós tivemos também o Tomás, que era do Paradise, que hoje é o Eco Resort. Exato. O Tomás. Exato. Aí nós tínhamos o Reis, o finado saudoso William, que era do Porto Belo. Sérgio Rabelo. O Serginho já veio depois? Um pouco depois, mas também veio naquela época também, foi
Uns 10 anos depois que a gente começou, o Sérgio também E aí formou um time que saiu dessa zona de conforto e foi vender Porto Seguro. E esse papo a gente vai falar no segundo bloco. Quando começou essas ações comerciais, essas ações de acesso ao mercado um pouco mais agressiva, aonde a água começou a bater nas partes baixas e aí todo mundo teve que se virar, que foi fechamento, outros destinos turísticos começaram a aparecer. É rapidinho, some não, a gente já volta. Bom, nesse segundo bloco, a gente vai falar da união do trade de Porto Seguro. Como é que começou? Por que o trade de Porto Seguro é tão sólido? A gente vai falar justamente naquele período que o hoteleiro, o seu gerente comercial, saiu dessa zona de conforto e foi para a rua vender Porto Seguro. Ivan, esse período foi crucial para Porto Seguro. Foi a época justamente que quem tinha todos os ovos numa cesta, uma operadora só vendendo e ela fechou, teve que se virar com todo o mercado. E com os novos mercados, que é o mercado argentino. Quem eram os personagens dessa época? Quem foi os feras? Aí você citou seu Ivan, Luiz Fernando do Vela Branca, seu Ivan do Solar do Imperador, Cícero. Quem era dessa turma? Reis. E qual era o papel? O que fazia? Porque eu sei que era inédito o que vocês faziam. Na verdade, Guto, a gente ali, depois que houve que a Solitul parou de existir, a gente teve que se reinventar. Aí que houve um papel fundamental da BIH. A BIH, que teve como BIH, presidente. Teve o Abade, teve o Cícero. Cícero também. Cícero, e eles conseguiram naquele momento, que perdura até hoje, unir a hotelaria. Nós começamos naquele momento ali um processo de divulgação de Porto Seguro. Até então as pessoas não se preocupavam muito. Ninguém fazia nada disso. No Brasil não se fazia isso. Não que eram as caravanas. Não fazia. E eu arrisco dizer para você, sem pestanejar, que Porto Seguro foi pioneiro nisso. No Brasil. Foi pioneiro. Porque a gente saía daqui com o material. Você ia para Brasília. As tarifas debaixo do braço. Naquela época não tinha nada de omnibus, não tinha nenhum sistema. Era tudo off. Você fazia o seu tarifário. O tarifário não é igual hoje, que o tarifário para as pessoas que talvez que está nos assistindo, que vai nos assistir, talvez não entende essa nossa linguagem, que hoje você flutua a tarifa. Exatamente, de acordo com a ocupação. Com a ocupação, antigamente não, você tinha a sua tarifa estática. Você fazia uma tarifa baixa, de janeiro até junho, e uma de início de julho até dezembro. Aí tinha as datas nobres, que era carnaval, claro. E um feriado ou outro. Pronto, depois inventaram a Semana do Saco Cheio. Exato, que nós fomos pioneiros no Brasil também. Se hoje tem Oktoberfest lá em Blumenau, com esse feriado de 12 de outubro, combinou. A gente aqui tem o nosso... fez com maestria. As caravanas saíam para Brasília, saía para Rio de Janeiro, saía para São Paulo, chegava em São Paulo ali nos prédios ali do Edifício Itália, na Ipiranga, tinha Visual ali, tinha CVC, Sigma, Welcome, a Avitur. E almoçava ali aquele sanduíche, né? No Estadão. No Rio de Janeiro tinha Urbet, Orbit, tinha Maçãs, em BH Cibratu. Em BH você tinha ali não só as aéreas, mas você tinha os rodoviários também. E vocês faziam as visitas nas operadoras, fazia a visita nas agências, fazia as ações. E também a parte de quando tinha as feiras, estava todo mundo na feira. Sim, a gente frequentou muito a BAV, né? A gente frequentou a BAV. Exato. A BAV era a principal. Isso, e depois que a gente deu esse pontapé inicial aqui no Brasil, rodando nos principais... em São Paulo, os principais polos, aí Curitiba. Vocês foram para a fronteira. Aí nós fomos para a fronteira. Aí que foi o desafio maior. Imagine só, chegou um monte de capial ali na Argentina que você não sabia pedir um pão em espanhol. Imagine só. E aí a gente chegou lá com o material debaixo do braço. Isso aí a gente tem algumas pessoas aqui, o saudoso Reis, que foi fundamental, importante.
a saudosa Yolanda. Yolanda Nossa, do mãe Bahia de Deus, Cabralha. como Yolanda trabalhou naquele mercado. Aí a gente tem o Tomás, que era do Arraial Eco. Do, que O Antigo Paradise. Antigo Paradise. Aí você teve também o Orlando do Monte Pascoal, exato. o de Assis, que sempre De foi um Assis. visionário. Eu sou assim, eternamente. Eu sou um eterno E aí você fã tinha do... Kleber da Taípe, pô. Sim, Kleber foi foi Kleber. o primeiro receptivo a Exatamente. desembarcar. E manda na Argentina hoje. É sim, é o maior E aí você receptivo. tem do outro lado aquela turma lá, José Maria, Ah, sim. Bobini, Nossa, mãe de Deus. Aí, José Gonzalez. imagine só, você chegar e com pouco tempo, Na cara e na coragem. na cara, na coragem, Cheio de material os caras gráfico. apostaram. E pra pagar de lá pra cá, como é que vem essa nica? La Plata. Rapaz, na verdade, no início você tinha duas formas de receber. Ou você ia buscar, ou na maioria das vezes o operador vinha no charter, mandava um funcionário, mandava alguém de Trazia. confiança e voltava no mesmo pagava. avião. E o Kleber também, Que tava ele nos sempre... pagava muito porque o Kleber era o receptivo. E depois entrou um personagem fantástico, que eu sou fã de carteirinha, foi o Carlito Carioco. Carlito. Era o argentino É gente mais boa. carioco que a Eu já gente... conhecia quando ele tirava foto na Sim, cidade na histórica. cidade histórica. Aí ele, visionário como é, mandar até um abraço aqui pro meu irmão querido. Carlito, que Carlito é um tá de querido. férias, ó, tá lá no Tolosa, México. Carlos Tolosa. Carlos Tolosa é o cara ali com a Paraíso Turismo Ele foi o embaixador de Porto Seguro na Argentina. na Argentina, assim, o cara ele foi assim, fora da curva. Abriu Ele- mercado para vários hotéis. Claro, e depois- até hoje o Carlito, a gente teve, eu até falei com ele, porque eu sou fã do Carlito, falei, irmão, você tem que voltar. Pô, maravilha. E em Portugal também, vocês fizeram um trabalho forte em Portugal. Foi, então em Portugal a gente já entrou lá em Portugal, o Kleber também, mais Forte. uma vez, foi fundamental. Kleber. A parceria que ele Kleber é um teve com guerreiro. o saudoso Vigílio Loureiro. Exato. Loureiro, né? Loureiro, Salvador. E a Lúcia Bichara. Bichara. E vieram esses fretamentos com o comandante Eduardo Pinto Lopes Exatamente. e o José Manuel. Então, essa aí é a história da Essa gente. é a base. É a base. E aí, as pessoas achando que o turista chega em Porto Seguro de paraquedas, sem saber todo esse trabalho que vocês iniciaram naquela época e que hoje vocês fazem da mesma forma. Porque é o seguinte, você tem muita gente que não faz mais essas ações. Vamos citar aqui os exemplos do nosso amigo. De Assis, graças a Deus, está bem consolidado, é a Lorena que vai. Sim. O Wilson já está com os meninos lá, Luan e Alan que vai. Seu Ivan, que Deus o tenha. Tem uns filhos ali que estão... O Charbel Neto, o Charbel Filho exatamente. lá. Exatamente. Cícero tem A equipe comercial dele. que vai lá. A base também não vai mais, chegou aí há muito tempo, mas agora... Não Você pegou dessa época até hoje. Kleber é dessa época, nesse gás, até hoje. Alguns não estão mais aqui com a gente, mas outros também já colocou sua equipe de comercial na frente. E alguns novos hoteleiros que surgiram agora, já pegou todo esse chão pavimentado e vem tirando esse louro. Hoje em dia, o trabalho ele é um pouco mais árduo do que naquela época, por vários motivos. Primeiro, o material gráfico que a gente estava conversando há pouco, antigamente a gente tinha parceria da companhia aérea de mandar quantos quilos fosse de material gráfico para lá. Hoje em dia a gente tem que morrer na nica, porque os caras não querem saber. Não, o valor é X e vai para lá. Uma outra coisa, a quantidade de evento. O ano passado, aquela época era a BAAV, era a feira. Esse ano você tem WTM, BNT, BTL, você tem Festures, você tem uma feira em Goiânia, então um bolho. Além disso, a Secretaria de Turismo, junto com o Trade, faz a parceria junto com as operadoras, que Verdade. são as capacitações, os roadshows, as convenções, os fan tours. Então, assim, se você for, hoje a Secretaria de Turismo, eu acho que deve ter quase 90 ações de 2025. Agora, está mais agressivo, mesmo porque a competitividade também tá outra. Alagoas, Paraíba, tá aí. Hoje em dia, hoje desceu um avião plotado aqui da Azul e Paraíba. Eu falei, misericórdia, tem que botar um desse no Porto Seguro. Inclusive o valor é alto. Então a competitividade tá grande. Não pode parar. Na verdade, o que eu vejo, Guto, é que a gente também está com a safra nova. Tem uma molecada Promissora, também com gás velho. no olho aí, né? A gente pega aí o nosso amigo André Soledade, eu espetacular, monstrinho. um monstro.
Aí você pega a Lorena, o que falar de Lorena? Fera, A Lorena fera. é maravilhosa. Eu fico, cara, eu sou apaixonado pelo Wilson Espanhol. Aí você pega, vê o filho dele trilhando, o Luanzinho. Outra fera. Outra fera. Leonardo Novo aí Sim, também. Sim, o Léo da Rota da Larica, Exato. que foi uma grata surpresa para nós, porque é um cara que vem com marketing, um Exato. cara que vem com a questão gastronômica, Exato. que entende muito. Exato. Então a gente tem uma galera, mas o mais importante disso tudo, Guto, é que a gente não perdeu a essência. Exato. E continua Unido. E eu lembro de uma história que o nosso amigo, que é um monstro também, que esquecendo de falar, o Daniel Costa do Brisa da Praia. Gente, aquilo ali é fera demais. Fera demais, bom. Tá no lugar bom. Entendeu? Então você pega ali, eu lembro que uma vez a gente chegou, tem uma história bacana que chegamos na Argentina, que eu falei assim, pede um refrigerante aí, rapaz. Aí ele falou, chamou a garçonete e falou assim, você me dá um spray lá aí? Que não sabia nem pedir uma gasosa, que é o em espanhol, que é o refrigerante espanhol, mas são boas histórias, né? Ô Ivan, é uma turma boa, pena que esse programa, cara, o tempo é muito curto pra gente poder falar, mas assim, eu fico muito feliz nessa sinergia entre a gestão pública hoje, entre o trade, que é a hotelaria, que é o receptivo, entre os parceiros comerciais, Azul, CVC, Cativa, FRT, Orinter, que é essa turma grande, nacional e nacional, e faz Porto Seguro ser o que é. E o morador de Porto Seguro, que é essa grande essência. Infelizmente ainda tem alguns que não sabem como funciona essa cadeia produtiva do turismo, né? E fica reclamando de movimento demais e de não sei o quê. E esse turista para mim não serve, colocando... Então assim, quando vocês descobrirem que essa é a nossa única fonte de renda e que existe uma linha de frente lá, que não tem horário para poder pegar voo, não tem horário para acordar, para dormir, 5 dias em 5 cidades diferentes, sem se alimentar, e as pessoas saem... 5 estados, meu irmão, diferente. Nós já chegamos a rodar de um evento que a gente fez com a Azul. Com a Azul. Nós rodamos em uma semana 8 estados. Exato. Não poderia terminar, a gente encerrar esse programa antes da gente fazer um agradecimento especial à atual gestão. Porque eu vou ser honesto contigo, nesses anos todos que eu estou no turismo, eu nunca vi nada semelhante. Se o turismo de Porto Seguro hoje está do jeito que está, nesse momento batendo vivendo... todos os recordes, graças a Deus. Todos os recordes, a gente deve muito à forma e o olhar especial que o prefeito Jaime Natal teve. E dizer, Guto, que vai ser um prazer a gente estar lá no Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. E na nossa boa e velha Argentina, divulgando nossa cidade e trazendo o máximo de turista que a gente puder. Cara, obrigado. Obrigado mais uma vez. Você mora no coração, você sabe disso. Boa. Pessoal, não some não. Tchau. Programa fantástico. A mulher tá ligando já. É ela mesmo. Valeu. Boa.